Você ainda de pé, nós estamos no semear, hoje, o quarto dia, e nós estamos compartilhando aí sempre, que são 12 dias de semeadura para 12 meses de vitória. E quem veio, queridos, nos primeiros 3 dias, com certeza, garantiu espiritualmente, na fé, a sua vitória para janeiro, fevereiro e março. E hoje nós vamos falar a palavra de Deus e iremos orar por nosso abril. Não é? Então abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. Nós estamos... Está aparecendo na tela? Não? Então, 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. E eu vou ler aqui com vocês na versão NVI. 2 Timóteo 2,13. O tema desta manhã, ou desse dia de hoje, é o fiel da fé. O fiel da fé. A palavra iremos compartilhar. Nós temos certeza que nosso Deus tem sempre algo novo para nós, mas não é novidade. Nós conhecemos a fidelidade de Deus, mas precisamos rememorar, porque o problema não está na fidelidade de Deus, porque o Senhor Deus é fiel. A questão toda é a nossa fragilidade. Então vamos lá. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Pode sentar. Quero que você repita comigo a frase: Ele permanece fiel. Vamos tapar o barulho da chuva, irmãos, com a nossa citação da frase? Vamos lá? Ele permanece fiel. Ó, que bênção, nem ouvi o barulho da chuva. Maravilha. Ele permanece fiel. Quando eu fui ler esse verso para trazer essa quarta mensagem do semear, até me veio um questionamento do Espírito. Senhor, nós estamos falando sobre semeadura, semente, colheita, mas por que fidelidade? E eu fui ler a respeito, fui procurar, fui conhecer um pouco mais na palavra, irmãos, e olha, tudo gira em torno da fidelidade. E nós vamos ver aqui que a fidelidade, ela não é de esforço, ela não é do nosso caráter, ela não é da nossa condição ou capacidade, ela é fruto do Espírito. É fruto do Espírito Santo na nossa vida. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas para falar sobre o fiel da fé, e quando falo aqui da fé, eu estou usando o duplo sentido da palavra fé. Do crer no impossível, no inimaginável, nas soluções que só Deus pode dar. Porque lá em Hebreus 11:1 nós temos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus 11:1. Mas também tem a palavra fé utilizada como a caminhada do Filho de Deus, os da fé em Cristo. Então, quando fala o fiel da fé, é o fiel que deposita a sua confiança, a concretização da sua esperança no Senhor, e aquele que decidiu que a sua caminhada é a vida de Deus na sua vida, a vida de Cristo em nós. Bom, olhando por esse ângulo então, duplo, eu cheguei na seguinte frase aqui, para
exemplificar a importância do acontecimento da fidelidade naquele que é da fé. E falando então de semente, semeadura, colheita, plantação, como Jesus sempre utilizou a figura da agricultura para representar o reino e a sua prosperidade, é o seguinte: a fidelidade é o adubo da prosperidade ou da vitória. Vamos repetir? 1, 2, 3 e... A fidelidade... Não ouviram não, gente? Vou repetir, hein? A fidelidade é o adubo da prosperidade ou vitória. Nós vamos falar prosperidade agora. Mais uma vez, a fidelidade é o adubo da prosperidade. 1, 2, 3 e... A fidelidade é o adubo da prosperidade. Eu, quando pensei nessa frase, falei assim: será que Deus está me dando uma frase inédita? Aí eu fui lá no Google, né, e joguei a frase. Vou ver se vai aparecer essa frase em algum lugar. E dito e feito, apareceu a frase, irmãos. Então eu não sou o primeiro a citá-la. Glória a Deus por isso, porque eu não estou inventando. Né? Tem um estudo de muitos anos atrás, ministrado em uma revista de escola dominical. Imagina isso, hein? Em uma revista da escola dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, em Jardim Florestal, São Paulo, em que o escritor da revista citou essa frase. E eu falei: aleluia, como Deus é tremendo. 26 de março de 2015. Jesus, como o Espírito Santo já fala isso há muito tempo. Só que ele tomou uma abordagem um pouquinho diferente da que eu vou compartilhar aqui com vocês. Entendendo a prosperidade como resultado da adubação. Você sabe que o adubo é o fertilizante. O adubo é o potencializador do resultado. Quando o agricultor se dá a semear, ele planeja, ele, em seu planejamento, avalia o custo de investimento. E um dos pontos de seu programa é o resultado que ele quer alcançar com aquela plantação. E para isso, ele vai precisar de procurar no engenheiro ou na engenharia de agronomia qual o melhor tipo de fertilizante que vai potencializar o seu resultado. E lógico, ele vai depender de outras nuances, como do tempo, da qualidade da terra, da qualidade da semente. E nós sabemos, queridos, que quanto maior o investimento, e aí entra no campo da probabilidade, maior a possibilidade de um resultado esperado ou programado. Parece que nós oramos e Deus falou assim: deixa eu provar a fé deles, né? Nós precisamos então avaliar isso. Vocês estão conseguindo me entender? Ou embolou tudo? Está dando? Eu vou tentar potencializar aqui um pouquinho minha voz para fechar um pouco
o microfone. Então, veja bem, dentro do programa e do planejamento do agricultor, ele leva em consideração todas essas coisas. Amados, se o investidor não considerar todas as nuances e probabilidades, ele vai ser pego de surpresa. E aí então, aquilo que ele planejou vai se tornar apenas sonho, não realidade. E nisso, quando transportamos para o reino de Deus e o investimento na causa do Senhor, é a mesma coisa. O princípio, ele não muda, porque o princípio não é estabelecido pelo homem. O princípio é divino. Todos os princípios são divinos. O princípio é Gênesis, início, e só o Senhor esteve no início. Só Ele é Deus dos inícios. Ele é Deus dos princípios. Então repita comigo: o Senhor Deus, amém, irmãos? O Senhor Deus é Deus dos princípios. Então, considerando isso, o princípio aplicado no planejamento da agricultura é o mesmo princípio que nós podemos e devemos aplicar no investimento no reino de Deus. Por isso que Jesus utilizou tanto a agricultura como exemplo, alegoria às vezes, parábolas, descrição da realidade, porque além da cidade as cidades, melhor dizendo, de Israel serem voltadas para principalmente comércio, tinha fundo de conhecimento de agricultura. E lógico, a criação e o cuidado das ovelhas, a agropecuária. A pecuária, melhor dizendo. Mas, como isso pode ser aplicado então no contexto espiritual? Gente, o adubo mais caro nem sempre é o melhor. Mas é um adubo que é necessário para cada cultura. Então quem não tem conhecimento, às vezes vai no investimento lá e coloca o mais valioso. Mas não é assim. Então, tudo tem que ser considerado. No reino de Deus, como eu já disse, também não é diferente. Para investirmos no reino do Senhor, no reino de Deus, que nós precisamos ouvir o Espírito Santo, o Senhor da causa, onde você está inserido, qual é o tipo do trabalho, qual é a visão, o que Deus tem para você, qual o seu sonho, ou seja, o que você projeta no seu plano. Tudo isso tem que ser levado em consideração, para que o investimento que você possa fazer, ou vir a fazer, seja adequado ao planejamento espiritual que você tem. No entanto, todos precisam de adubo. E na agricultura existe o adubo orgânico, adubo químico, adubo natural. Tem gente que acha que o adubo orgânico e adubo natural é a mesma coisa. Não é. Não é? O adubo híbrido, que mistura o natural com o químico, para cada tipo de cultura. E nós estamos falando de prosperidade no Senhor, vitória, bênçãos, resultado da nossa vida de caminhada no Senhor enquanto estamos aqui. Mas pastor, isso deve e precisa ser nossa visão enquanto nós estamos aqui? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas capítulo 6, verso 8. Texto que nós citamos aqui na quinta-feira, só para chamar a atenção acerca do que nós estamos aqui fazendo. Olha o problema. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito Santo, do Espírito
colherá a vida eterna. Então, atenção nisso. Aqui é uma das considerações que nós precisamos fazer na hora do nosso plano de semeadura. Eu estou semeando para o meu desejo? Eu estou semeando para alcançar meus planos pessoais? Ou estou semeando a vontade do Espírito Santo na minha vida? E aí, voltando lá na primeira mensagem do dia 1 de dezembro, a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Romanos capítulo 12, verso 2. E é isso que nós precisamos buscar. Repita comigo bem assim: Deus sabe o que é melhor para mim. A gente canta, mas quando Ele faz, nós não gostamos totalmente. Deus sabe o que é melhor para mim. Hã? Deus sabe o que é melhor para mim. O que? Sua vontade é o quê? Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que é melhor para mim. Hã? Mas a gente não gosta muito bem desse melhor para mim, não. Mas quando planejamos como filhos de Deus, quem dita o nosso resultado é o Espírito Santo, que nós acabamos de ver aqui. Gálatas capítulo 6, verso 8. Do Espírito colherá. Quem quer a colheita do Espírito aqui diz amém. Ih, tá vendo? Vou repetir, talvez você não escutou direito, não está prestando atenção na mensagem. Quem quer a colheita do Espírito Santo aqui, amém? Mesmo assim, não foi aquele amém. E eu vou ser sincero para você, até na hora de falar assim, eu quero a colheita do Espírito na minha vida, minha carne, fala assim, quero não. Lá dentro a gente sente que não quer. Você precisa ser sincero com você, lá dentro, vai ser difícil. Não vai ser o que eu quero. E aí você fala esse amém preso. Sabe o que nós precisamos, queridos? Uma libertação de nós mesmos. Uma libertação da carne. Porque o Senhor Jesus disse e exigiu de nós, e eu não vou cansar de compartilhar isso com você, porque é uma luta interna que todos nós vivemos, que nós precisamos negar a nós mesmos. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Não é fácil. Mas uma coisa com relação à adubação espiritual, queridos, é que a fidelidade, ela vai tornar-nos, mesmo sem nenhuma condição. Incrível isso. E precisamos ser da fé para acreditar. O impossível vai acontecer. As regras da natureza serão quebradas. Entenda, não os princípios, as regras. Deus pode suplantar regras. Ele é Senhor do controle. Repita comigo, Ele é Senhor do governo. Então Ele pode ultrapassar a regra. A ciência, a medicina diz que não tem mais condição, é incurável. Deus diz, eu sou o Senhor que sara. Quebrou a regra, paradigma. Mas foram muitos exames, tomografias, nenhum resultado a medicina converteu. Deus diz, eu posso, eu sou o Senhor, eu faço, eu opero. Agindo Deus, diz o profeta, quem impedirá? E o próprio Jesus repetiu a palavra, não tem como impedir. Então Ele pode. A mesma condição está na regra natural dos pesos e medidas. Se tiveres fé, diz o Senhor, como um grão de mostarda, direis a esse monte, sai daqui e se ponha lá, e será feito. Deus quebra a regra. É impossível, não é para Deus.
Eu já até compartilhei aqui com vocês o que aconteceu com os irmãos da Colômbia na construção da mega igreja que hoje está lá. Quem não estava aqui, eu vou repetir bem rapidamente, que você entender. A igreja precisava construir um templo, porque já havia ultrapassado a marca de mais de 3.000 membros. E eles ainda tinham um templo só, e eram vários cultos por dia, na semana, para dar conta. Então, eles oraram ao Senhor e conseguiram um local para construir uma mega igreja, um mega templo. Mas tinha um problema. Um monte estava no meio do terreno e impedia a construção que eles tinham para fazer. Então, o pastor, muito animado, você imagina 3.000 pessoas, homens, empresários, e ele disse: nós vamos fazer um mutirão. E convidou a todos para o mutirão. E aconteceu um mentirão. Porque chegaram lá alguns irmãos, ele achou que alguém ia levar escavadeira, caminhão, porque todo mundo tinha, não apareceu. Apareceram a maioria de novos convertidos, e ele lá com um carrinho de mão, uma pá e uma enxada. E alguns com enxadão, e um novo convertido com um enxadão apareceu lá. E eles começaram então a cavar, e o sol começou a apertar, e o menino então sentou lá, embaixo de uma árvorezinha, e falou: eu não cavo mais. E aí começaram a ficar preocupados: pastor, o novo convertido está lá, não... ele disse que não cava mais, nós estamos achando que ele vai se desviar, porque ele viu aí que não veio o pessoal. E o pastor foi falar com ele. Chegou lá embaixo daquela árvorezinha, sentou do lado dele: e aí, meu irmão, o que foi? Por que você parou? Você está aqui com essa cara de nervoso, fechado? Não, eu me recuso a cavar. Deus falou que se nós tivermos fé, Ele vai tirar a montanha de um lugar e vai colocar em outro. E eu creio, pastor. Então eu me recuso. Nós vamos parar aqui, eu vou parar. Se alguém quiser parar e vir aqui orar comigo, que eu estou aqui orando. E aí o pastor: tá bom, meu filho, continua orando aí. Vamos lá, e eu vou continuar. Mas você não desanima não, tá? Continua orando. E foi lá e continuou cavando. Em poucos instantes, queridos, chegaram aqueles caminhões fora de estrada, com aquelas rodas da altura de uma casa. E eu não sei precisar agora, me esqueci, eu sempre leio antes de falar, mas eu me esqueci. Quantos caminhões eram daqueles tratores que arrancam, abrindo estrada? Eu me lembro quando era criança, estavam abrindo uma construção, não sei se era uma hidrelétrica ou alguma coisa lá perto de onde a gente morava, João Molevade, e aqueles caminhões passaram em frente da nossa casa. Ficou: uau, que caminhões são esses na estrada, que coisa doida, tamanho de uma casa, só a roda. Vocês já viram isso? Aqueles verde ou amarelo, grande. Aqui eu não sei por que aqui não vai construir essa estrada do contorno nosso aqui de Vitória, não tem nenhum desses, gente. Aquilo ali passava rasgando, abria tudo de uma vezada só. Isso não tem. Então, mas lá aconteceu. E apareceram esses caminhões, e um dos motoristas, o primeiro que estava na ponta, chegou e falou assim: é aqui que vão construir a igreja? É. Quem é o pastor? Aí: ô pastor, chamaram ele lá, ele veio, largou o carrinho e veio. Pois não, senhor. O senhor está querendo alguma informação? Sim, é aqui que vai construir a igreja? Sim, o senhor que é o pastor? É. Então, pastor, pede para todo mundo sair daí. Mas por quê? Pede para sair, que nós vamos fazer isso aqui em menos de 3 horas. Aí pediu para todo mundo sair, e eles ficaram lá embaixo da árvorezinha orando e glorificando a Deus, e os tratores arrancaram aquela terra todinha em menos de 3 horas. E aí ele falou: pastor, pode construir. O homem do caminhão. E foram embora os caminhões embora. E o pastor José Sartírio, que compartilhou isso, ele falou assim: pastores, eu nunca soube quem mandou aqueles caminhões, de onde vieram, de que construtora era, mas a igreja está lá construída no nome de Jesus. Meus irmãos, Deus pode suplantar as regras. Vai a montanha sair de um lado e vai parar no outro. Precisou do irmãozinho lá, no primeiro amor, como nós falamos, fruto do Espírito nele, para acreditar no milagre. São as loucuras da fé. Você está dentro desse templo aqui hoje por causa de uma loucura da fé.
de uma perna que atravessou o portão ali de entrada, pois a palavra de Deus diz que onde colocarmos a planta do pé será nos dado por herança. Falou para Josué e para o povo de Israel, e eu falei, é para nós também. Nem me importei se tinha cachorro para me morder, mas hoje nós estamos aqui no milagre, porque Deus é poderoso, Ele pode. Então, o adubo é a fidelidade, porque você não pode chegar diante de Deus, requisitar a palavra, sem que o fruto do Espírito esteja vivo em você. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você abrir a sua Bíblia vai ver. Fidelidade é o Espírito Santo que produz em você. Então, a prosperidade, além de ser o adubo, ou seja, o Espírito Santo vai fazer acontecer, ela vai produzir em nós a colheita da fé. Aquilo que nós, diante de Deus, compartilhamos, vai acontecer. O monte saiu do lugar. O imóvel foi comprado para o Senhor. Mas entenda uma coisa, a colheita é da fé. É resultado que o Espírito Santo, em sua governança, determina para a nossa vida. Não o meu desejo carnal. E se o meu desejo for o desejo do Espírito Santo, porque não pode ser o desejo dele se tornar o meu. Tem que ser o meu se alinhar a ele, porque ele permanece fiel. Repita comigo, ele permanece fiel. Então, mais uma vez, não é Deus que vai mudar para me agradar. Sou eu que preciso modificar a minha caminhada para andar segundo ele. Tem muita gente tentando fazer o inverso. Uma vez, eu já compartilhei isso aqui. Isso é caso verídico, tá, irmãos? Eu estava no dia. A pessoa baseada naquela oração de Moisés, que Moisés orou, Senhor, se o Senhor não perdoar, o povo não vier no meio de nós, risca o meu nome do teu livro. Só que tinha uma diferença. Moisés era fiel. Meu Deus. Era o homem da governança de Deus. Olha o que Deus falou para Moisés, porque o considerou fiel. Você será Deus para o povo. Quando eu li isso, eu falei, meu Jesus, que coisa tremenda. O Senhor confia tanto no homem que fala assim, olha, eu vou estar dentro de você. E quando você se apresentar diante do povo, eu serei com você. Isso é tremendo. E sabe o que acontece? Para nós que somos os filhos de Deus, o Senhor também nos garantiu isso. Nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Senhor. Considere isso. Nós aqui na terra somos a presença de Deus, viva e poderosa. Mas tem o critério da fidelidade, da fé. A fidelidade, então, ela vai atrair as bênçãos temporais que Deus planeja para cada um de nós. Que Ele quer. Bênçãos temporais, que eles são as coisas daqui. Olha o que a palavra de Deus nos garante, porque a fidelidade, que é o adubo da prosperidade ou da vitória, ela é garantida para quem semeia em fidelidade. Ela é resultado da fé para quem semeia em fidelidade. Veja você Marcos capítulo 10, versos 28 a 30. Evangelho de Marcos capítulo 10. Jesus falando, tá? Foi eu não. E Pedro começou a dizer-lhes, olha o que Pedro falou. Eis que nós deixamos tudo. Repita comigo. Deixar 100%. Largar 100%. Abandonar 100%.
se tornar nada. Uau! Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ou seja, é o que eu acabei de dizer. Pedro falou assim: olha, Senhor, nós nos anulamos aqui, passamos a seguir e a estar na tua vontade. O teu querer é o nosso querer. Pegaram? Amém ou não? Então repita: o teu querer é o meu querer. A tua vontade é a minha vontade. A tua vida é a minha vida. Amém? Isso é verdade para você? Isso é verdade para você? Para mim é. E uma coisa fantástica aqui é que eu não vejo ponto de interrogação. Pedro afirmou: nós deixamos tudo e te seguimos. A tua vida é a nossa vida. E Pedro demonstrou isso, queridos, mesmo na fragilidade dele, porque o nosso Deus, queridos, ele não nos olha com olhos negativos. Ele potencializa a nossa condição e a nossa capacidade. Jesus, o Senhor Deus, o Espírito Santo, Deus em magnificência, já sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes do galo cantar. Mas isso não importou para Deus. Ele sabia do coração de Pedro. E aí, Jesus responde o que não era pergunta. Olha o que a palavra fala. Não sou eu, a palavra está dizendo. E Jesus respondendo diz. Pedro não perguntou, ele afirmou. Jesus quebra a regra da gramática, porque você não responde uma afirmação. Ou você concorda com ela, ou você discorda. Mas responder, Jesus responde. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa. Tem um monte de gente querendo casa. Casa própria. Quem quer casa própria? Levanta a mão. Quem já tem e Deus quer manter? Também. Quem quer mais uma? Porque já tem uma, quer mais uma para alugar? Eu também. Mas Jesus fala que ao invés de querer, deixar. Tenha deixado casa. Agora começa a complicar um pouco mais. Vocês estão acompanhando aí? Irmãos. Ou irmãos. Se nós formos para o exemplo de Moisés, Moisés largou os irmãos para trás. Jesus largou os irmãos para trás. Aí fora estão sua mãe e seus irmãos querem te falar: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E apontou para as pessoas, os discípulos: esses aqui é a minha mãe e irmãos. São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Meus queridos, se os nossos carnais, aqueles nossos colaterais, não estiverem alinhados com o Senhor, eles ficam para trás. Eles ficam para trás. Moisés deixou para trás seus irmãos. A Miriam se insurgiu contra ele e ficou leprosa. Porque ele era Deus para o povo. Então, tem muita gente deixando o Senhor por causa de família que não quer nada com Deus. Mas eu não posso faltar. Eu não posso deixar de estar com a família nesses dias. É culto, é adoração a Deus, é um compromisso lá, é a minha célula amada, eu já vi, mas não dá para deixar. Se você não deixar, você vai ficar com eles. O que você escolheu? Deus falando com você. Sou eu não, tá? Não deixando casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe. E aí complica um pouco. Ou mulher. Tem aquele cântico bem antigo, irmãos. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Estão lembrados disso?
É da Igreja Batista, lá da minha época de escola dominical. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Mas aí entra a parte boa. Se meu pai não vai, não impeça a mim. Lembrado, Marreta? Se meu pai não vai, não impeça a mim. Se a minha mãe não vai, se meu irmão não vai, não impeça a mim. Porque, glória a Deus, eu vou caminhando para Canaã. É assim. Poucos dias atrás, uma pessoa largou a igreja, mas por causa da mulher. Aqui. Eu não quero mais saber de Deus, não quero saber de igreja não, quero ficar em casa. E o sujeito desanimou junto com ela. Eu li esse texto para ele. Você vai responder diante de Deus. Você pode até ficar bravo comigo, mas eu estou dizendo para você que você vai responder. E não para mulher ou filhos. Se o seu filho não vai, não impede a você. Agora, enquanto ele está sob sua tutela, se ele não está indo, é porque a culpa é sua. E o Deus me manda dizer que tem muitos pais frouxos que não comandam suas casas. Filhos que ditam a regra dentro de casa e que quem tem que ditar não é nem você, é o Senhor. Você deixa. Sexo dentro da sua casa. É melhor aqui do que no motel ou na rua. É melhor em lugar nenhum, meu irmão. Isso é pecado. A sua casa é templo. Mas, problema. Deus não vai se importar com isso, porque Deus é misericordioso. Só que não esqueça que o atributo misericórdia está alinhado ao atributo justiça. Ele não pode negar-se a si mesmo. Nós acabamos de ler. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a sua justiça. Ou filhos, e aí vem os negócios, né? Campos. Porque naquela época lá, que Jesus estava falando com eles, ter terras era ser rico. Tudo estava dominado pelo Império Romano. Pouca gente tinha controle das terras. E Jesus fala, e ter campos. Por amor de mim. E eu achei fantástico isso. Que até, queridos, olha, sinceramente, eu não havia prestado atenção da diferença que Jesus fez entre o amor a Ele e a palavra dele. Mas ele fala bem claramente aqui, e por amor de mim e do Evangelho. É a palavra da salvação. Não adianta só por amor de Deus. Tem que ser em conexão com o Evangelho. E aqui não é evangélico não, tá, gente? É Evangelho. A ministração da verdade de Deus da forma ousada. A palavra da verdade. Então, se você abre mão de sua célula, se você abre mão da mensagem do Evangelho por meio do seu testemunho, você não está de acordo com a vontade de Deus. Aí vem o resultado. Estão abertos aí, irmãos? Vamos ler o verso 30? Eu quero ler com você. Abra sua Bíblia no nome de Jesus. Não, nem leia na tela não. Grifa na sua Bíblia. Porque não sou eu que estou dizendo. Vamos lá? Marcos capítulo 10, verso 28 a 30, e nós vamos ler o 30. Por gentileza, obedece aí na palavra, porque Deus está falando com você. E Jesus falando, sem Pedro perguntar, é porque era muito importante. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo. Fala, agora, hoje. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, é hoje, já. E eu achei ainda mais fantástico, Jesus ainda diz aqui, ele repete tudo o que ele falou em cima. Já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos.
E é lógico, com perseguições, porque o nosso adversário não vai ficar feliz com você cheio do Espírito Santo e cheio de prosperidade, porque ele sabe que vai potencializar a pregação do Evangelho. Quanto mais recursos eu tenho, mais o reino de Deus tem. Quanto mais prosperidade eu recebo, mais prosperidade a igreja de Deus tem. Quanto mais vitórias eu tenho, mais vitória a causa do Evangelho tem. Se chama círculo virtuoso da prosperidade. É virtude sobre virtude. Então nós vamos repetir. Todos juntos. Eu falo, vocês repetem, tá? Que não receba 100 vezes mais neste tempo em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Dê uma salva de palmas para o Senhor. E aqui vem ainda um segredinho para você. Você quer ganhar sua família para Deus? Não negocie a sua fidelidade ao Senhor. Não negocie. Tem festa da família, mas tem célula. Tem festa da família, mas tem culto. Não negocia. Não negocia. Sabe o que vai acontecer no futuro? Bem próximo. Deus fala, você vai ter sua família, vai ter seus irmãos, vai ter sua mulher, vai ter seus... Eles vão ver, porque o Espírito Santo vai fazer notar, que não tem uma pessoa mais honesta, mais sincera, mais fiel, mais digna de investimento, mais digna de fidelidade, que eles têm que estar perto, que quando estão em dificuldade pedem oração, pedem socorro, do que você. Agora, se você estiver no meio deles, você não tem nenhuma credibilidade. Eles podem até falar mal de você na sua frente, pode até escorraçar você, mas no íntimo eles sabem, a vida dele é diferente, porque ele serve o Senhor. Isso acontece comigo, irmãos. Na hora que as coisas apertam, na hora que não tem saída, na hora que a tragédia se apresenta, é para quem que eles ligam? É para quem que eles pedem socorro? Oração. Aí. Eu creio que Deus vai me honrar e vai salvar a minha família. É assim. A sua fé. Para finalizar essa palavra, a bênção da prosperidade, queridos, ela é para nós mesmos. A fidelidade é fruto do Espírito, eu já compartilhei. Gálatas 5:22. Depois você lê lá. Mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, a felicidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Repita comigo, fidelidade. É o Espírito Santo que produz na sua vida. Agora você precisa deixá-lo governar você. Que prosperidade, ela é êxito, é sucesso naquilo que se pretende fazer. E queridos, nós só temos isso na ação do Espírito Santo. Ele é garantia do futuro. E eu quero aqui encerrar essa palavra nessa manhã, dando a você a certeza da benéfice de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo no Salmos número 37, verso 25. Esse Salmo 37 nós temos que decorá-lo. É maravilhoso o que o salmista compartilha. Tem o verso 4, 37, 5. E também agora eu quero compartilhar com você o 25. E os outros versículos todos têm palavras gloriosas.
mas não dá para eu citar outros aqui. Diz assim, olha: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo. Ele estava dizendo, nunca vi o fiel desamparado. A palavra desamparado pode ser aí substituída por desesperado, sem socorro. Nunca vi o fiel desesperado, nem seus filhos mendigando pão. Aleluia. Na NVI diz, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Já fui moço e agora sou idoso, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E percebemos, é melhor a gente considerar essa bênção de imediato, né? O que a gente vai esperar? Chegar no final da vida, quando já não tem mais muita força para fazer as coisas, para vir a ser fiel ao Senhor? Podemos ser agora. Não negocie, meu irmão. Não abra mão. Mesmo que ninguém vá, mesmo que ninguém esteja presente, mesmo que seja pouca gente, o justo permanece fiel. Vamos colocar de pé. É pouco, adore o Senhor no pouco. Pois a palavra de Deus nos diz que uma vez sendo fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Agora, se você já tem o bastante e está bem no Senhor, e ainda continua fazendo pouco, é porque você é infiel e precisa se arrepender. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Senhor Deus, nós compartilhamos aqui hoje a Tua palavra, a verdade. E, ó Deus, o Senhor nos esclareceu que uma vez conhecendo a verdade, nós seríamos libertos pela palavra da verdade. A verdade nos libertará. E nós tomamos posse dessa realidade espiritual, Senhor. Viva, real, transformadora. A Tua verdade seja a verdade da nossa vida. Ó Senhor, caminho, a verdade e a vida, no nome de Jesus.